Amém. A paz do Senhor. Então Jesus se dirigiu dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Amém. Jesus disse que é necessário que a semente morra para que ela dê fruto. Sabe o que é isso? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Porque se não morrermos para nós mesmos todos os dias, não daremos fruto de arrependimento, não daremos fruto de mansidão, porque o nosso eu necessita morrer para que Cristo seja gerado em nós. A graça de Deus nos possibilita morrer sem nos matar. Como assim? Morrer o nosso eu sem se perder, mas tendo vida gerada em nós. Porque a graça é a semente do perdão de Deus, que gera em nós o fruto que o Espírito Santo vem produzindo dentro de nós diariamente, através da palavra de Deus. Quando buscamos a palavra, quando buscamos Jesus Cristo e nos arrependemos de nossos pecados, somos perdoados por Deus. E a semente do perdão cai em nosso coração. E aí então vivemos uma constante morte diária, que é negando a si mesmos, morrendo para nós para que gere frutos em Cristo Jesus, deixando de fazer as nossas vontades, deixando de viver o nosso querer, para que Cristo nasça em nós e seja gerado em nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que morramos, porque aquele que ama a sua vida vai perder ela. Aquele que busca viver para se salvar, viver para suprir os seus desejos próprios, esse vai perder a vida. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. E o que é preservar para a vida eterna? É morrer para si mesmo e deixar com que Cristo nasça. Se preservar para a vida eterna, se santificar, é buscar a Deus, é buscar os caminhos do Senhor, é andar longe daquilo que é mal, que a palavra diz que é mal, andar longe dos caminhos daqueles que pensam coisas más. Não é se afastar das pessoas por completo, porque como Paulo diz na palavra, que se fosse para que nós nos afastássemos, viéssemos a nos afastar das pessoas que são ruins, ele mandaria que saíssemos da terra. Teríamos que sair desse mundo, porque o mundo jaz maligno. Então não tem como se afastar delas. Mas você não pode se deixar ser influenciado por essas pessoas. Você tem que ser o sal na vida delas. Você tem que ser a luz na vida delas. Você não pode ser simplesmente mais um na multidão. Você tem que ser aquele que anda na contramão do mundo. De acordo com o mundo fala que é certo, você diz que é errado. Por quê? Porque a palavra mostra que é errado. Você dizer que quer ser o que você quer ser, está errado. Por quê? Eu não posso ser o que eu quero ser. Porque o que você quer ser não é aquilo que você realmente quer ser. Você segue uma vontade da sua carne. E a sua carne tem vontade de contrariar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vem com vida. A carne traz morte. Por que a carne traz morte? Porque ela anda contrária à palavra de Deus. Ela quer satisfazer a própria vontade. E a vontade dela é ter prazer em si mesma. Mas a vontade do Espírito é ter prazer em Deus. Porque Deus tem tanto prazer em si mesmo que o prazer dele é inesgotável. Ele tem tanto prazer em si mesmo que esse prazer dele nos preenche e nos traz prazer nele. É isso que nos faz ser felizes. Então o Senhor nos mostra a verdadeira alegria que vem através da esperança dele, que diz que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Romanos 15:13. Por que o Deus da esperança? Porque aqueles que esperam no Senhor não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor não se fadigam. Aqueles que esperam no Senhor, eles não se frustram. Aqueles que esperam no Senhor, eles não se decepcionam. Então, peraí. Frustrar é começar a caminhar e do nada parar. Se decepcionar é não encontrar nada no caminho. Se cansar é correr muito e não ter nada para alcançar. Fadigar é caminhar constantemente sem ter um foco. Mas por que não se fadigam, não se cansam, não se frustram e não se decepcionam? Porque a esperança em Deus leva a um lugar.
ela traz esperança que renova suas forças. Ela te motiva a continuar. Ela te levanta quando você cai. Ela é luz para você quando você já não vê mais saída. Ela é força para você quando você já não consegue mais nadar. Ela é a própria espera sendo gerada em você, gerando em você um caráter inabalável de confiança em Deus. Então não deixe com que essa esperança morra. Mas para que tudo isso seja gerado em você, é necessário que o grão morra para que dê fruto. É necessário que nós venhamos a negar a nós mesmos para que seja gerado fruto em nós. E Deus quer isso. Ele quer bem. Em Jeremias 29:11, ele diz que ele não tem planos de destruição para nós, mas planos de prosperar, planos de dar uma vida boa, planos de trazer esperança. Por que os planos dele traz esperança, uma vida boa, traz paz? Por que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Porque Deus, o maior desejo no coração dele é que nós sejamos salvos. Na palavra ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porém ele sabe que todos não serão. Porque Deus é amor. E é necessário que venhamos a esperar nesse amor para que esse amor nos preencha. Porque se não tivermos esperança nesse amor, buscaremos no mundo preencher o nosso vazio com outras religiões, com outros desejos, com outras paixões. Paixões guiadas pela carne, levadas à destruição. As paixões da carne nos levam à morte. O fruto da carne é a morte, o fruto do pecado é a morte, mas o fruto do Espírito é a vida eterna. Porque aqueles que esperam no Senhor não se decepcionam. Não só isso, aquele que espera no Senhor, como diz lá em João 25:11, 25 e 26, que aquele que crê em Deus, ainda que esteja vivo, não conhecerá a morte. Aquele que crê em Deus, ainda que morra, viverá. Porque a esperança em Deus não acaba nessa vida. Porque essa vida é só um começo, é um start para o que está por vir, para aqueles que esperam em Deus. Porque a verdadeira vida começa quando estamos em Deus. A verdadeira vida começa quando essa termina. A verdadeira vida começa quando o grão decide morrer para que dê fruto. Porque um grão sozinho, ele não é nada. Mas quando o grão do trigo cai na terra, ele gera um favo de trigo. E dentro desse favo, vários grãos. E quando esse favo cai e os grãos que estão nele soltam, outros grãos caem ao redor e gera vida ao redor dele. E aí começa a verdadeira vida. Porque uma vida sozinha não é nada, mas uma vida com Deus é vida verdadeira. Enquanto não vivemos com Deus, estamos mortos no mundo. Estamos dormindo, como Jesus diz. Mas quando vivemos em Deus, aí sim, quando morremos para nós mesmos, aí sim vivemos. Porque se Cristo morreu na cruz e após a morte ele ressuscitou para a vida, por que nós não morreremos também para que em nós seja feita a vida? Porque se Cristo disse que quando morreu, viveu, então quando estava vivo, o que ele estava fazendo? Se estava vivo. Cristo nos mostrou que como homem podemos sim seguir a palavra de Deus. É difícil? É, mas ele mostrou que é possível. Ele mostrou também que em vida, se não o seguirmos, estamos mortos. Se não morremos, não vivemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Mas aquele que nascer da água e do Espírito entrará no reino de Deus. Porque o batismo nas águas representa a morte para esse mundo. E o batismo no Espírito representa a nova vida. Porque no primeiro Adão foi soprado o fôlego de vida em nós. Mas no segundo Adão foi trazido o Espírito de vida eterna. Então é necessário que nós morramos todos os dias. Que nos arrependamos, que nós venhamos a entregar nosso coração todos os dias para Deus, nos arrependendo, nos quebrantando, nos entregando, nos humilhando diante de Deus, porque uma coisa que muitos dizem, os humilhados serão exaltados. Errado. Os que se humilham diante de Deus, esses ele exaltará. E se humilhar diante de Deus é reconhecer que você sozinho não é nada, mas que você é totalmente dependente de Deus. Por isso que ele disse, aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por ele, esse vai viver. Porque nem não tem vida
fora de Deus. Assim como um peixe não respira fora d'água, o ser humano não vive sem a presença de Deus. Enquanto não estamos na presença, estamos mortos. Mas quando conhecemos a presença de Deus, aí sim encontramos a vida eterna. Louvado seja o Senhor Deus por essa palavra, porque essa palavra é dele, não é minha. Grande é o Senhor, que ele possa falar com você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Falou!